É uma alegria enorme estar com você aqui essa noite. E essa noite vamos dar continuidade a um assunto que é extremamente importante, que fala sobre família. A última vez que nós falamos sobre isso, percebemos que a família ela é apresentada na Bíblia como um objeto de muitas lutas e muitas dificuldades. Grandes homens de Deus, por mais envergadura que tiveram na sua caminhada com Deus, tiveram dificuldade em lidar com suas famílias. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, grandes homens de Deus, homens que foram, sem sombra de dúvidas, ícones para o seu tempo, tiveram dificuldades em transmitir, em ensinar, em transitar por esse caminho. Mas é verdade também que a Bíblia anuncia alguns personagens da sua palavra que tiveram muitas alegrias, muitas vitórias. E isso é interessante porque muitas vezes nós tendenciamos a olhar para aquilo que não funcionou, sim ou não? Nós temos uma tendência a olhar primariamente para aquilo que não funciona. Mas podemos olhar, por exemplo, para a vida de Filipe. Filipe, o grande evangelista. Ele evangeliza Samaria, ele evangeliza o eunuco, mas o texto deixa claro que ele também evangeliza a sua casa, a sua família. E ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Temos a história, por exemplo, do guarda de Filipos. Depois de um terremoto, ele se joga aos pés de Paulo e fala: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E ele fala assim: crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa serão salvos. E alguns versículos à frente diz que ele e a casa dele toda foi batizada. Gente, a Bíblia ela apresenta que a família é muitas vezes bombardeada por muitas questões, mas ela também apresenta famílias que foram literalmente vitoriosas nesse processo. Então, hoje nós vamos falar sobre uma dessas muitas lutas que a família vive e que normalmente drenam a energia vital das famílias. Hoje nós vamos falar sobre as críticas que revelam. E nós vamos perceber que muitas vezes, dentro da família, nós enfrentamos lutas profundas e não percebemos que são, na verdade, características, tentáculos que estão drenando a vida dos nossos relacionamentos conjugais, relacionais com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos de trabalho. E vamos perceber que a Bíblia, em muitos momentos, observa essas questões. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. E eu quero pedir licença para a gente andar por alguns personagens bíblicos hoje, para você e eu para que nós possamos observar como que a palavra de Deus ela pontua algumas características que, na verdade, revelam muito mais de nós mesmos do que o objeto das nossas críticas. Diz assim a palavra de Deus, em João capítulo 12, versículo 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar? Senhor, eu sei que o assunto é um assunto um tanto quanto necessário.
e um tanto quanto delicado. Queria pedir a Deus que o Senhor fale aos nossos corações e que essa noite nós possamos sair daqui, desse local, com os nossos corações tratados e confrontados pelo Senhor. Todos os nossos corações, Deus. Fala com a gente essa noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém. Você se considera uma pessoa crítica? Você se considera uma pessoa que tende a olhar o que não está funcionando? O que não deu certo? O que não foi feito? O que poderia ter sido feito melhor? Todos nós temos uma tendência a observar, não a igreja toda pintada, mas aquele pedacinho da igreja que está com defeito. Todos nós temos uma tendência a observar, não as centenas de notas, de acordes que foram feitos no tempo certo, da forma correta, mas aquele que bateu na hora errada e que, de alguma forma, errou. Eu sei pouquíssimo de música para falar sobre isso, mas eu sei que tem um tempo, tem um acorde, tem uma nota, tem um jeito que você deveria fazer para que haja harmonia. E nós temos uma tendência a observar isso. Por incrível que pareça, nós muitas vezes achamos que ao observar esses detalhes, e ao falar sobre eles, e apontar eles, muitas vezes estamos transmitindo um erro ou mostrando algo que ninguém viu. Mas o que vamos perceber essa noite é que as críticas que nós professamos falam muito mais de nós do que dos erros que observamos. Essa noite eu quero convidar você a observar como que as críticas drenam não a vida de quem está sendo criticado, mas a vida daqueles que estão criticando. Por isso, o subtema é críticas que revelam, críticas que anunciam, que mostram uma realidade que muitas vezes sequer temos capacidade para perceber. E a primeira coisa que conseguimos perceber aqui no texto que nós lemos é que a crítica, ela nos torna pessoas, muitas vezes, ela mostra uma insensibilidade, uma indiferença, uma incapacidade de você olhar para a sua realidade. Olha o que está acontecendo aqui. Uma mulher pegou o fruto do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, leva até Jesus e faz um culto a Jesus. Ela quebra um vaso de alabastro, segundo Mateus 26 e Marcos 14, na cabeça de Jesus, tamanha quantidade desse perfume, desse óleo. O texto de João faz questão de dizer que os pés de Jesus foram perfumados. Ela pega o seu cabelo, não o cabelo de alguém, o seu próprio cabelo, e enxuga os pés de Jesus. Em resposta a algo que Jesus fez por ela. Como que nós conseguiríamos criticar tal ação? Mas está ali, alguém presente naquele lugar, que o seu coração está tão insensível à realidade, que ele não consegue ver valor nessas ações. Ele não consegue ver entrega, amor, gratidão, ele só consegue ver o quê? Desperdício. Ele só consegue ver perda. Ele só consegue ver maldade. Porque com tanta carência no mundo, por que não se comprou, não se vendeu esse perfume e não socorreu isso? Essa insensibilidade que Judas anuncia, ela é tão poderosa que ela influencia o seu grupo. Se você for em Mateus e em Marcos, você vai ver que não só Judas fez a crítica, mas os outros discípulos, induzidos por isso, passam a criticar Maria também, a ponto de Jesus ter que levantar e defender essa menina, que não fez nada de errado, simplesmente amou, simplesmente adorou, simplesmente agradeceu, simplesmente serviu.
Mas diante daquele cenário, a crítica revela o coração de Judas. João, conhecendo essa narrativa, conhecendo quem está criticando, falou assim: ele não está preocupado com os pobres não se enganam não, tá? Ele era ladrão. O que é lançado naquela bolsa, ele pega para ele. Ele faz uma outra narrativa. Esse homem que está criticando, essa menina que está agindo com gratidão a Deus, esse homem é o mesmo homem que vai traí-lo, que vai vendê-lo. E é interessante porque quando nós começamos a observar pessoas que criticam na Bíblia, nós vamos começar a perceber que isso é comum. Por exemplo, o fariseu, o chefe da sinagoga, de Lucas capítulo 13, uma mulher há 18 anos sofria, era encurvada, segundo o texto bíblico, pelo próprio diabo. E ela vai na sinagoga em que Jesus estava pregando, e no sábado Jesus cura aquela mulher. O chefe da sinagoga se levanta revoltado e diz: 6 dias temos para ser curados, venham em outro dia. Percebe a insensibilidade? Há 18 anos aquela mulher sofre, mas o pecado daquele coração impossibilita aquele homem de ver valor naquilo que está sendo feito. Mas não é só esse o dreno. Temos muitos motivos para criticar. Quero convidar você agora a ir lá em 2 Samuel, capítulo 6. E eu quero que você observe comigo esse episódio que acontece na vida do rei Davi. O cenário aqui é muito interessante. Por quê? Porque Davi está trazendo a arca da aliança de volta para a cidade de Israel, de Davi. Então, eles estão num processo de festa. É o maior feito que Davi tinha conseguido. Aconteceu aquela situação de um homem de Deus tentar segurar a arca e ele morreu, e aí Davi deixa a arca parada ali. Agora eles estão trazendo de volta e está acontecendo uma festa. A cidade está em festa, gente. E o texto diz aqui no versículo 14: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Agora olha o que diz o versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Milca, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. Olha o que diz o versículo. O desprezou no seu coração. Versículo 20 vai dizer: voltando Davi para abençoar a sua casa, Milca, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como se pejo se descobre um vadio qualquer. Ou seja, parabéns, hein? Que papelão, rei! Você aí dançando na frente de todo mundo. Isso não é papel de um rei não, menino. Está se trajando, se vivendo como qualquer um. A crítica muitas vezes demonstra o quão amargo estamos, o quão mal resolvidos estamos, o quão empobrecidos estamos. E sabe o que é interessante? Muitas vezes estamos tão pobres, que queremos empobrecer os outros. Estamos tão machucados, tão aflitos, tão angustiados, que queremos afligir os outros. Tem uma história que eu ouvi da cobra que perseguia... Qual é o nome daquele bicho que pisca, gente? Vagalume, obrigado. A cobra que perseguia o vagalume. A cobra não come vagalume. Não faz parte da dieta da cobra. E o vagalume fugindo da cobra. A cobra querendo comer o vagalume, querendo matar o vagalume. Até que chega um momento que o vagalume vira para a cobra e fala assim: minha senhora, por que você está me perseguindo? Por que você está querendo me matar? E ela fala para o vagalume: porque a tua luz me incomoda. Pessoas
que estão sendo movidas pela amargura da vida, normalmente não conseguem ver pessoas felizes, servindo, pulando, alegres. Elas querem diminuir isso. Elas querem secar isso. Elas querem parar essa alegria que irrita. É a menina que entra num relacionamento novo, num relacionamento que ela está empolgada, e ela está super empolgada, ela está super feliz, e alguém fala assim, daqui a pouquinho isso passa. Por que passa? Por que o amor não pode ser vibrante, apaixonante? Que necessidade é essa que temos de esperar e ansiar que o outro não viva algo mais extraordinário do que eu vivi? Que necessidade é essa que temos de cessar a alegria, de nos incomodar com isso que Davi está vivendo? Olha só, Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor. Por que isso incomodava? Incomodava e incomoda muitas vezes porque estamos completamente tomados de algo que controla as nossas vidas. O que é um susto, o que é um problema. É um problema para o cristão. E é um problema para aqueles que estão, de alguma forma, sendo o foco dessa crítica, dessa forma de ser, dessa forma de olhar para a vida. A vida é cinza para tais pessoas. E sabe o que é interessante? A Bíblia mostra muitas pessoas amarguradas. Lembra de Ana orando diante de Deus? Ela estava orando diante de Deus e Eli chega para ela e percebe a situação, né, não entendendo a situação, fala assim, mulher, larga esse teu vinho, vai arrumar um trabalho. Ela fala, não, senhor, não, você está me confundindo. Eu não sou uma mulher de Belial, não. Eu sou uma serva de Deus, mas eu estou amargurada de alma. Eu estou clamando a Deus porque a minha vida não tem sentido. Sabe o que é interessante? Essa mulher sai daquela situação com Deus aliviada, plena. O seu semblante está diferente. A sua caminhada não é mais entristecida pela amargura da sua rival, como diz o texto. Ela segue a vida leve. Mas temos também outros problemas a lidar. Vá comigo agora em 1 Samuel capítulo 17. Coitado de Davi. Davi foi um menino que penou, né? 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Diz assim o texto: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. O que está acontecendo aqui, gente? Aqui é simples. No capítulo anterior, Davi foi ungido para ser profeta de Deus? Não. Para ser amigo de Deus? Também. Mas Davi foi ungido para ser rei de Israel. Rei de Israel. Davi, ele é ungido para ser rei. Ele volta para onde? Para o pasto.
E ele fica lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Daqui a pouquinho, o povo de Deus entra em guerra. 3 irmãos de Davi vão para a guerra. E o pai de Davi, que parece que não estava no capítulo anterior, vendo Davi sendo ungido pelo maior homem de Deus do seu tempo, resolve fazer de Davi um motoboy, ou um mula boy. E fala assim: filho, pega 10 queijos, pega pães e leva lá, entrega para o chefe de 1000 e dá os pães, o trigo para os seus irmãos. Davi prontamente fala assim: senhor, estou indo. Ele foi. Chega lá, ele vê os homens de Deus completamente acovardados. Acovardados porque tinha um gigante, tinha um homem enorme, ele lhe dizendo que ia matar quem viesse. Aqueles homens, servos de Deus, estavam completamente aterrorizados com a figura de Golias. Davi ficou aterrorizado? Não, Davi não ficou aterrorizado. E Davi começou a questionar: o que está acontecendo? Por que esse homem está falando esse monte de besteira aí e ninguém está falando nada? Chega o irmão dele. O irmão dele vê ele falando essas coisas e fala: ô Davi, o que você veio fazer aqui? Quem é que te chamou aqui, Davi? Davi, está falando aí que você vai fazer, que vai acontecer? Você é só um pastor de ovelhas, menino. Volta lá para as tuas ovelhas, as poucas ovelhas que você tem. Vai lá, fica lá. Porque eu te conheço, Davi, eu sei para que você veio. Você veio só para ficar vendo a guerra. Muitas vezes, as nossas críticas mostram que a inveja está drenando os nossos corações. Drenando aquilo que me possibilita olhar a vida, ver a realidade. O que está acontecendo? Esse aqui é o filho mais velho de Jessé. Quando Samuel viu esse menino, ele falou assim: está aí o novo rei de Israel, está aí aquele que vai liderar o povo. Deus falou assim: você está olhando o corpo, eu estou olhando o coração, não é esse menino. E aí Deus escolhe o mais novo, o mais fraco, o menos capaz. Esse menino que o Espírito Santo de Deus tomou o coração dele. Depois de ter sido ungido rei, voltou a cuidar de ovelhas. E teve experiências com Deus no campo. Esse menino teve experiências com Deus no campo, fortaleceu o coração dele para ter experiências com Deus no campo de batalha. Esse menino que teve experiências com Deus no campo de batalha, começou a ter experiências com Deus agora nos palácios. Esse menino que teve experiências com Deus no palácio, agora teve que fugir da presença do seu rei, porque o rei queria matar ele, e não ousou levantar a mão contra o seu rei. Esse menino, que é tudo menos maldoso, como seu irmão mais velho disse, mas a crítica, mais uma vez, demonstra e anuncia, revela o que o coração está dizendo. Por último, a crítica também revela uma outra área da vida que ficou oculta. Vamos lá, por favor, em Números, capítulo 12. Versículo 1 a 3, vai dizer assim, ó: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Olha o que o texto está dizendo. O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Vai comigo no versículo 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Essa eu acho que foi a maior bola fora que alguém poderia ter dado na história.
Conversando com um grande amigo hoje para terminar essa mensagem, ele falou assim: Tiago, eu sou uma pessoa extremamente crítica. Extremamente crítica. E eu, ouvindo você falar sobre esses pontos, talvez eu não me inclua em nenhum desses pontos. Eu não acho que eu esteja criticando porque eu sou insensível. Eu não acho que eu estou criticando porque eu sou invejoso. Eu não acho que eu estou criticando porque eu estou amargurado de alma, não. Eu reconheço e sei que muitas pessoas podem fazer isso. Mas eu talvez me definiria como alguém que critica por necessidade. Eu sou extremamente perfeccionista. Eu sou extremamente perfeccionista e eu não consigo não perceber aquilo que poderia ser melhorado. O que me gera várias questões. O que me gera várias situações complexas. Porque muitas vezes eu sou o meu maior crítico. E nunca está bom. É muito interessante perceber que as críticas, todas essas críticas que observamos, não foram suficientes para impedir aquilo que Deus estava fazendo. Você percebeu isso? Davi no final matou ou não Golias? Hã? Gente, matou ou não Golias? Pelo amor de Deus. Amém, matou. Matou Golias. Moisés deixou ou não de ser homem de Deus? Não deixou de ser homem de Deus, continuou sendo o homem mais manso que andava sobre a terra. Maria deixou ou não de glorificar a Deus? Continuou glorificando a Deus. Davi prestou o culto em adoração que ele queria prestar ou não? Continuou prestando o culto que ele queria prestar em adoração. É impressionante quando a pessoa está decidida a fazer aquilo que ela se propôs a fazer. As críticas, elas não terão o poder de fazer isso. Ah, pastor, mas na minha vida foi diferente. Quando eu fui criticado, eu parei. Deixa eu te falar uma coisa por experiência própria. Se você parou, te faltou muitas coisas. A crítica foi só aquele empurrãozinho que você precisava. Agora, sabe o que é interessante demais nesse processo? Todas essas pessoas que de alguma forma expressaram, demonstraram essas críticas, que revelaram os seus pecados, revelaram o pecado do seu coração, elas tinham uma deficiência na sua identidade com Deus. Se nós fazemos críticas demais, talvez é porque estejamos inseguros nas nossas próprias identidades. Se as críticas conseguem nos frear, certamente, estamos com debilidades, fragilidades na nossa identidade ou na nossa certeza daquilo que deveríamos estar fazendo, vivendo e praticando. Quero voltar agora com você lá em João capítulo 12. E eu quero mostrar para os irmãos um detalhe desse texto. Versículo 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Sabe quantas vezes Maria é citada na Bíblia? Essa Maria? 3 vezes. Maria é citada na Bíblia em Lucas capítulo 10. Maria está aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. Maria é citada em João capítulo 11. Maria está aos pés de Jesus, clamando e chorando, porque o seu irmão está morto. E Jesus não estava ali. Maria é citada em João 12. Agora, com seu irmão ressurreto. Ela está onde, irmãos? Aos pés de Jesus, enxugando com os seus cabelos o perfume que está aos pés dele. Sabe o que é interessante nessa passagem? Maria parece estar completamente certa de onde é o seu lugar.
de onde ela deve estar. De quem Maria é. E de como ela deve estar, de alguma forma, vinculada a esse Jesus. Muitas famílias estão sendo destruídas pela falta de consciência de quem nós deveríamos ser. E aí, ou botamos a culpa nas críticas que nos foram feitas. E, irmãos, as críticas, pelo que acabamos de perceber, na esmagadora maioria das vezes, ela é um reflexo das debilidades, dos problemas, das dificuldades e muitas vezes dos próprios pecados dos seus críticos. Mas o que é impressionante é que essa menina, que foi criticada também por estar aos pés de Jesus, em Lucas capítulo 10, em nenhum momento abre a boca para se defender. Por quê, irmãos? Porque quando Maria está aos pés de Jesus em Lucas 10, Marta está revoltada da vida. Eu consigo imaginar, eu tenho uma irmã que eu não vou citar quem é, que ela é muito ativa. Muito ativa. E eu consigo imaginar uma cena muito parecida. E ela está falando, Jesus, manda Maria me ajudar aqui. Maria fala o quê? O que Maria fala? Nada. Maria não fala nada. Mas Jesus fala por Maria. A segunda vez que essa menina é criticada, ela está no mesmo lugar. Mais uma vez, expressando um tipo de culto a esse Jesus. E mais uma vez, essa menina é criticada. O que Maria fala em resposta a Judas? O que Maria fala em resposta aos discípulos, criticando o culto que ela está prestando a Deus? O que ela fala, irmãos? Nada. Por que não fala nada? Por que uma menina criada e construída dentro de uma cultura realmente machista não gasta energia nem para se defender da irmã e nem para se defender dos homens discípulos que estão a atacá-la? A sensação que eu tenho é que quando nós entendemos o lugar que deveríamos estar, existe uma paz que excede de fato todo o entendimento. Uma segurança que nasce dentro dos corações. É uma segurança, é uma certeza, uma clareza de que eu não preciso ser afligido pelas flechas e críticas que estão sendo feitas, pelas limitações e fraquezas e pecados do outro, pelas mágoas e vidas complicadas e difíceis que o outro teve. E eu passo a viver de uma forma muito mais leve, pacífica. E passo a ser mais assertivo nas minhas ações, escolhas e palavras. Quando as nossas famílias descobrirem o lugar que elas deveriam estar, quando os personagens das nossas casas, os homens, entenderem que eles devem estar aos pés de Jesus, quando as mães e mulheres entenderem que elas devem estar aos pés de Jesus, quando os nossos filhos verem os seus pais aos pés de Jesus, conhecendo e aprendendo a sua verdadeira identidade, nós, em nome de Jesus, resolveremos esses drenos, desculpa a palavra, malditos, que sugam de nós a energia que deveríamos estar gastando
aos pés de Jesus. A falta desta consciência faz com que as nossas vidas e a vida daqueles que estão à nossa volta se tornem muito mais difíceis. Irmãos, olha o que diz Mateus capítulo 5. Ele vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados sereis vós quando vocês perseguirem, não, quando vocês forem perseguidos. Alegrai-vos, regozijai-vos nesse dia, porque grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quanta paz você precisa ter para que diante das injustiças você esteja aos pés de Jesus, e tranquilo e aguardando. Identidade. Essa é, sem sombra de dúvida, a maior carência que as famílias brasileiras estão vivendo hoje. E a falta dela fragiliza não só a sua casa, não só a minha casa, não só a sua família, não só a criação dos seus filhos, fragiliza toda a estrutura daquilo que Deus trouxe para nós. Não se engane, o nosso tempo é um tempo de confusão. O homem não tem mais clareza na sua função, no seu papel, na sua identidade. A mulher não tem mais clareza na sua função, no seu papel, na sua identidade. Os nossos filhos, ao olharem para nós, confusos estarão. As críticas, que muitas vezes parecem inofensivas, estão gritando para todo mundo ver quão complexo e muitas vezes machucados estão os nossos corações. A resposta para isso, o que Maria está tentando ensinar para todos nós o tempo todo: se encontre no lugar certo. Aqueles que estão aos pés de Jesus perceberão amor, cuidado, paz. Aqueles que se encontraram ali, que o encontraram ali, que colocaram diante dele, com suas orações e súplicas e ações de graças, aquilo que pesava o seu coração, aquilo que amargurava o seu coração, aquilo que deixava os seus corações insensíveis. Ali encontraremos cura, ali encontraremos libertação, ali encontraremos salvação. A mensagem de hoje basicamente precisa fazer a gente fazer uma pergunta muito sincera: por que eu faço as críticas que faço? Por que eu olho do jeito que eu estou olhando? Eu faço verdadeiramente para ajudar? Ou eu faço por uma necessidade minha de observar? Eu faço porque eu estou infeliz e me incomoda a felicidade?
Eu faço porque eu estou machucado e me incomoda a saúde. Você já se perguntou quantas críticas Jesus fez na Bíblia? Não, não foi nenhuma. Ele fez críticas, sim. Mas sabe o que é interessante nas críticas de Jesus? Elas são direcionadas aos críticos. Observe. Jesus não faz crítica a Maria Madalena, da qual saiu 7 demônios. Não faz. Não faz críticas a Levi, que era publicano, e nem os colegas dele que estavam naquele jantar. Ele não faz crítica. Ele não faz crítica para aquele publicano, chefe dos publicanos de Jericó, riquíssimo. Ele não faz críticas a ele. Sabe o que é interessante? Sem as críticas narradas, Jesus muda a vida deles. Por que entramos no processo contrário? Por que acreditamos que seremos influenciadores de Deus na vida do outro, seguindo passos que o Cristo escolheu não seguir? Que poder mágico é esse que cremos que temos? De fazer mais que o nosso Senhor. Que mudou a história sem as críticas, mas que apontou para os críticos uma realidade fria e real. Vocês fazem isso porque dentro de vocês falta realidade. Ele vai chamar de hipócrita, que é aquele que é teatral, porque ele esconde a verdade. Deixa eu te dar um conselho muito importante. Todos nós, essa mensagem não é para um ou para outro, é para todos. Sabe por quê? Porque todo mundo que acha que o outro deveria ter feito de uma forma diferente está deixando de fazer algo que Jesus é insistente em fazer. Olhe a trave do seu olho. Olhe a loucura do seu coração. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela. Se o teu pé te faz pecar, arranca ele. Porque é melhor chegar cego, manco, sem uma mão, no céu, do que entrar no inferno com tudo. E é óbvio que Jesus não está mandando você se mutilar. Mas Ele tem mandado, há 2000 anos Ele tem mandado você ser radical com o teu erro, com o teu pecado, com a sua loucura, com a sua cegueira, com a sua inveja, com a sua amargura, com a sua necessidade compulsiva de demonstrar o erro do outro, com a sua, e eu com a minha. A solução que eu vi no texto bíblico, aqueles que estão aos pés da cruz, aqueles que estão aos pés de Jesus, não conseguem mais.
A lupa está tão bem direcionada para os seus olhos que eles não conseguem mais olhar para os olhos dos outros. Eles não conseguem mais gastar energia querendo arrancar a mãozinha do amigo. Porque perceberam que diante de Jesus não existe perfeição própria. Então aqueles perfeccionistas abandonam essa forma de ser, porque reconhecem diante do Cristo, diante dos pés de Jesus, que eles mesmos, por mais perfeccionistas que sejam, nunca serão perfeitos. Aqueles que estão com seus corações tomados pela inveja diante dos pés de Jesus, reconhecem o seu pecado, abandonam a inveja e passam a ser gratos a Deus por aquilo que Deus tem dado a eles. Aqueles que são os corações amargurados, sofreram na vida. Deixa eu contar uma coisa importante para você. Você sofreu na vida? Todo mundo que está aqui também sofreu. Ah, pastor, mas você não sabe do meu sofrimento. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Se você realmente acredita, você que nasceu no Brasil, você que nasceu tendo o que comer, aonde dormir, o que vestir, você que não foi obrigado a seguir uma religião específica, se você realmente acredita que o seu sofrimento é um sofrimento realmente esmagador, que ninguém pode ter sofrido igual a você, eu queria te convidar a um lugar para você estar, aos pés de Jesus, onde Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Ele verdadeiramente sofreu para você estar aos pés dele. Ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de homem. E uma vez achado na figura de homem, humilhou-se, sendo obediente, até a morte e morte de cruz. Você não sofreu mais que ele. Você não sofreu mais que ele. Então entregue as suas mazelas diante de Jesus. Entregue os seus sofrimentos diante de Jesus. E você vai encontrar um oceano de gratidão, um oceano de motivos para você agradecer. Todos os dias da sua vida, você vai poder encher a sua boca de motivos de louvor e gratidão a Deus. E se você ficar todos os dias da sua vida agradecendo, todos os minutos da sua vida, para o resto da sua vida, você ainda terá motivos para agradecer. Agora, se você está insensível, vá aos pés desse Jesus. Ele sopra vida no seu coração. E Ele tira esse coração de pedra. Ele te dá um coração de carne. E Ele escreve a lei dele nesse coração. E você vai viver experiências com esse Deus que você nunca viveu na sua vida. Você foi o alvo das críticas? As críticas te pararam, te petrificaram, te imobilizaram? Eu vou te apresentar um lugar para você estar, aos pés de Jesus. Pois Ele de fato é o guarda de Sião. Ele é rocha, Ele é escudo, Ele é fortaleza, Ele é socorro no dia da angústia. Ele é aquele que te defende. Ele não dorme, Ele não cochila. Ele é por você e por mim, sempre será. Ele está acima de tudo e todos. Ele manda e as tempestades param. Ele se revela e tudo e todos tremem diante dele. Esse é Jesus. Uma pergunta que ecoa nos evangelhos é: quem é este? Quem é este
que dá ordem às ondas e às tempestades, e ela lhes obedece. Quem é esse que até perdoa pecados? Quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar a não ser Deus? Esse mesmo. Pois é. Aos pés dele, Maria achou sentido. Aos pés dele, Maria achou alívio. Aos pés dele, Maria achou a ressurreição do seu irmão. Aos pés dele. Pois ela encontrou alguém maior do que a morte. As críticas estão te parando? Encontre-se aos pés dele. Você vai descobrir que se o mundo todo passar a te criticar, isso não vai ser suficiente para te parar. Desde que a sua identidade esteja verdadeiramente nele. Deus te abençoe. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, ó Deus, temos tanto a pedir. Talvez nós precisamos começar com um pedido de perdão. Talvez não percebemos, mas as nossas muitas críticas, ó Deus, têm revelado quem somos. Tem revelado o que temos armazenado em nossos corações. Tem revelado as nossas angústias, os nossos medos, as nossas tristezas. Tem revelado os nossos medos. Ó Deus, vem com sua mão poderosa e tira tudo isso das nossas vidas. Tira, ó Deus de Israel, esse nosso sentimento de que seremos perfeitos. Nós não seremos. Tira essa expectativa dos nossos corações. Tira essa opressão na vida dos nossos próximos, querendo que eles sejam perfeitos. Perfeito é apenas um. Verdadeiramente perfeito. Ó Deus, nos perdoa por não lançar sobre Ti as nossas angústias, as nossas cargas, e ficarmos carregando, e nos cansando, e nos fadigando, a ponto de estarmos tão infelizes que não conseguimos, Deus, ver a felicidade do outro. Ó Deus, nos perdoa. Que nós possamos lançar sobre Ti todos os nossos pesos e angústias, e receber o alívio que vem de Ti, a graça que vem de Ti. Ó Deus de Israel, perdoa a nossa inveja, esse nosso coração, muitas vezes sobrecarregado pelo pecado. Nos ajuda, Deus, a ter um coração verdadeiramente leve em Ti. Ó Deus, nos ajuda a ter identidade em Ti. Nos ajuda a encontrar no Senhor aquele que nos motiva, aquele que nos inspira, aquele que nos direciona, aquele que nos protege, aquele que nos defende, ó Deus. Ó Deus, nos dá força para continuar.